Uma boa noite a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa série de Daniel, revelando os mistérios das profecias desse profeta poderoso, maravilhoso, que mexe com a imaginação das crianças. Eu lembro, eu ficava imaginando Daniel na cova dos leões, ficava imaginando os meninos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo ardente. E eu me sinto chamado por Deus para dividir esse conhecimento com vocês. Você que gosta, né, da Bíblia, da palavra de Deus e espera a volta de Cristo Jesus, nós iremos passar aí 19 reuniões, viu? É isso mesmo, né? Se inscreva no canal. Meu propósito aqui é simplesmente contribuir de alguma maneira para preparar um povo para se encontrar com a volta de Jesus. E o livro de Daniel é um livro que toca o meu coração, né? São mensagens contundentes, profecias profundas. Inclusive, Daniel cria um alicerce para a existência do Apocalipse. Seria muito difícil compreender o Apocalipse se nós não tivéssemos Daniel como uma base, né? A base que Daniel cria proporciona a interpretação mais rápido e saudável do livro do Apocalipse, tá? Então, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Pessoas que estão interessadas na Bíblia, pessoas que estão interessadas em conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pessoas interessadas para compreender o que está acontecendo no nosso mundo, né? Você pode ver que o panorama é um panorama preocupante, exatamente isso, né? Rumores de uma guerra biológica, essa pandemia sem precedentes, algo que nunca aconteceu no nosso planeta, está acontecendo agora em nossos dias, todo mundo isolado, uma crise financeira sem precedentes também se aproxima, né? Porque se não tem comércio, está tudo parado, obviamente que o dinheiro não rola, né? De um lado para o outro, isso cria dificuldades na economia, mas isso não é o mais importante. O mais importante é como nós nos preparamos para a volta de Jesus, viu? Então vamos novamente viajar para o mundo fantástico da Bíblia, especialmente uma cidade chamada Babilônia, né? Sentir a areia quente da Babilônia em nossos pés. Vocês viram no último estudo que Nabucodonosor foi até Jerusalém, uma viagem de mais de 1.000 quilômetros, invadiu Jerusalém, queimou, destruiu, né? E 3 grupos foram apresentados na última reunião. Um grupo que morreu com a invasão que Nabucodonosor fez a Jerusalém. Um segundo grupo que foi levado para a Babilônia, e Daniel e seus amigos faziam parte desse grupo, que era a nata, né? A nata de Jerusalém, os mais talentosos, os mais sábios, jovens foram levados para a Babilônia para ajudar na administração do reino babilônico. E um terceiro grupo, insignificante aos olhos deles, né, dos homens maus, o grupo que ficou em Jerusalém, pessoas famintas, não tinham onde morar, uma tragédia. Enfim, nós vemos que no meio da adversidade, Deus está no comando e no controle de todas as coisas, né? Então, eu quero, sem demoras, começar o nosso estudo, tá certo? E você é o meu convidado, tá? Já estou abrindo a tela aí para você já vai acompanhar aí comigo, tudo bem? Pronto, vamos orar? Querido Deus, nosso Senhor, nós iremos gastar alguns poucos minutos estudando sua palavra, especialmente o livro do profeta Daniel, que sejamos bem-sucedidos, que sejamos alimentados espiritualmente e que essa mensagem que essa pessoa está ouvindo, acompanhando aqui comigo, essa pessoa seja abençoada, santificada, consagrada, como eu quero também, que o Senhor nos prepare para ter o reino e que dividamos, ó Deus, essa mensagem com aqueles que não te conhecem ainda, em nome de Jesus, amém. Então, nós temos aqui revelando os mistérios da profecia de Daniel, do livro do profeta Daniel. A primeira lição foi sobre o autor da profecia. Nós sabemos que o autor é Deus e nós baseamos a nossa argumentação no primeiro estudo, embora foram 40 escritores bíblicos, mas o autor é só Deus e o propósito de Deus é apresentar Jesus para você e para mim. A segunda lição é comunicação com o céu. Hoje nós vivemos em uma época que a comunicação é essencial. Você sabe disso, né? Recentemente eu conheci essa ferramenta chamada Zoom, muita gente utilizando o Zoom,
utilizando outras plataformas, outras ferramentas. O WhatsApp agora dá para você ligar para 8 pessoas ao mesmo tempo. No domingo eu consegui falar com mais 3 amigos na tela do WhatsApp. Então a comunicação, a rede social, ela favoreceu essa aproximação com pessoas que estão distantes. Engraçado, né? Pessoas que moram até na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, precisam se encontrar por meio dessas ferramentas que eu mencionei, justamente por causa do isolamento social. Nós sabemos que o nosso Deus se encontra no céu, ao mesmo tempo que Ele está em nosso meio, mas Deus, a gente não consegue ver a Deus com os olhos físicos, mas podemos nos comunicar com Deus sem interferência, sem a preocupação que a bateria do celular vai acabar, né? O que geralmente tem essa preocupação, que a gente precisa de uma tomada. Não, a comunicação com Deus é diferente. Como é que é a comunicação com o céu? E Daniel explica para nós, venha comigo nesse exato momento, né? Qual foi o exemplo deixado por Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 10, e Daniel capítulo 9, versículo 3. A minha Bíblia diz o seguinte: Daniel entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E quantas vezes? Como é que está escrito na tua Bíblia? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, o exemplo de Daniel é claríssimo nesses 2 textos que eu coloquei aí na tela para vocês, né? Então, Daniel, o capítulo 6 é um capítulo muito interessante, vamos estudar mais para frente. Daniel está passando aí uma dificuldade, uma crise. Então, quando nós estamos nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos de tribulações, de perseguição, nós devemos buscar a Deus, nós devemos ir até o nosso Deus. Que eu acho muito interessante na primeira linha, como vocês estão vendo aí, que Daniel entrou em sua casa, né? Ele não estava vivendo uma quarentena. Daniel não estava vivendo um lockdown, é assim que se fala? Lockdown, né? Confinamento, uma sigla no inglês, que cada um tem que ficar na sua própria casa. Mas Daniel entrou em sua casa, no seu quarto, abriu as janelas na direção de Jerusalém, porque Jerusalém é símbolo do que na Bíblia? É símbolo do Deus vivo. Jerusalém é símbolo de paz. Jerusalém é símbolo da verdade, Jerusalém é símbolo do reino de Deus. Inclusive o Apocalipse fala da nova Jerusalém que virá após a volta de Cristo Jesus e nós iremos para lá. Então Jerusalém é símbolo da presença de Deus. E você e eu devemos ir para Jerusalém também em oração, né? Se voltar para Deus. E a Bíblia fala que Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Esse foi o exemplo deixado por Daniel. Amigos, eu vou abrir meu coração para vocês. Tem pessoas que dizem assim, não tem como copiar Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é perfeito. Como é que eu vou ser igual a Jesus? Tudo bem. Eu não vou discutir esse assunto agora, mas pense bem, Daniel é igual a você, de carne e osso, um ser humano. Então, quando Daniel se encontrava em momentos felizes, momentos tristes, de tribulação, de perseguição, Daniel ia para sua casa, Daniel ia para o seu quarto, na direção de Jerusalém, na direção de Deus, na direção daquilo que é espiritual. Não apenas 1 ou 2, mas 3 vezes Daniel se punha de joelhos, ele orava, ele abria seu coração para Deus. Amigos, chegou o momento de fazermos a mesma coisa. Nós devemos ter uma vida de oração. Nós estamos vivendo na época que o cristianismo é o mais fraco da história, justamente porque ora muito pouco. Nós devemos orar mais vezes. Daniel orava 3 vezes por dia, se colocava ajoelhado, porque essa posição de joelhos, não que você tem que orar só de joelhos, mas é uma oração, é uma expressão, é um formato que você se coloca de reverência ao nosso Deus. Você pode orar deitado, você pode orar andando, você pode orar no seu carro, mas você deve separar algum momento também para orar ajoelhado, né? E a Bíblia fala que Daniel dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então perceba que Daniel não orava só porque estava passando uma tribulação. Se você olhar aí no final do texto, diz que Daniel costumava fazer, ele costumava buscar o Senhor. Em qualquer momento da sua vida, Daniel orava.
Portanto, nós já aprendemos pelo menos 3 lições aí. Vamos para nossa casa, respeitando o confinamento, lockdown, né? Quarentena. Vamos ficar em casa, vamos aproveitar momentos para voltar o nosso pensamento para Deus, para Jerusalém, né? E eu não estou me referindo a Jerusalém de Israel, estou me referindo a Jerusalém, que é o céu, a nova Jerusalém, e vamos, pelo menos aí, como Daniel, orar 3 vezes por dia, reverentemente, diante do nosso Deus, vamos dar graças ao Senhor e vamos adquirir o costume. Um hábito, ele só é estabelecido depois de pelo menos 40 dias. Nós precisamos repetir a oração, repetir essa atitude de orar, melhor dizendo, né? De buscar o Senhor, de abrir o coração, como se estivesse falando a um amigo, e na realidade ele é, não é verdade? Ele não é o nosso amigo? Então, vamos seguir o exemplo de Daniel, né? Então, Daniel orava, Daniel buscava o Senhor, e eu quero ser igual a Daniel, e eu imagino que você também quer ser, né? Então, continuando, segunda pergunta, quem conduziu Daniel a ter uma vida de oração? Uma pergunta muito importante, ele deve ter tido algum padrão, uma referência. Marcos, capítulo 1, verso 35, diz o seguinte, de madrugada, escrito aí? Tá vendo? Ainda bem escuro, levantou-se quem? Jesus, Marcos capítulo 1, verso 35, está falando de Jesus, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se Jesus, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Então, embora Jesus veio depois de Daniel, você sabe muito bem, né, que Jesus, ele é Deus. Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu. Inclusive, Jesus foi visitar Daniel lá na Babilônia. Sabe a fornalha de fogo ardente do capítulo 13 de Daniel, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados? Jesus foi lá livrar os meninos do fogo. Então, Jesus sempre existiu, embora ele veio aqui na Terra pelo menos 6 séculos depois de Daniel, mas com corpo de homem, né? Mas na sua forma divina, foi Jesus que introduziu no coração de Daniel essa necessidade por oração. Por isso que quando Jesus veio aqui na Terra, ele tinha esse costume. A Bíblia fala que Jesus, de madrugadinha, ainda bem escuro, levantou-se Jesus, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Nós aprendemos 3 lições com Jesus. Primeiro, precisamos levantar para orar. Lembrando que na época de Jesus não tinha despertador, não tinha celular, não tinha nenhum mecanismo eletrônico para nenhuma engenhoca, né, para poder fazer um barulho e despertar a pessoa do sono. Mas Jesus levantava bem cedo, porque Jesus também dormia cedo, e Jesus levantou cedo para orar. Isso significa que Jesus tinha atitude. Talvez pode estar faltando atitude na sua vida, na minha vida. Precisamos ter atitude de se levantar, né? Levantar bem cedo para gastar tempo em oração. A segunda lição que nós aprendemos é que Jesus foi para um lugar deserto. Me responda, vai. Por que será que Jesus escolheu um lugar deserto? Em outras palavras, Jesus queria um lugar tranquilo. Porque para você orar e também para você estudar a Bíblia, você precisa se concentrar. Você não pode fazer isso em um lugar movimentado, barulhento, ou durante o dia. Até pode fazer durante o dia, mas você vai enfrentar problemas com o barulho do carro, são o barulho de animais, o galo cantando, é o menino que está chorando, é o vizinho que liga o som alto. Então Jesus levantava cedo, ia para um lugar deserto para buscar o Senhor, para aumentar a concentração. Porque quando você se encontra com uma pessoa que você ama, você quer ouvir o que ela fala. E ela quer te ouvir também. Então, quem introduziu em Daniel esse desejo de ter uma vida por oração foi o próprio Cristo. E a terceira lição que aprendemos com o texto é que quando Jesus se levantava cedo e ia para um lugar deserto, Jesus orava. Então, perceba que Jesus nunca bateu no peito dizendo assim, bom, não vou orar porque eu sou Deus. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca, eu sou Deus, não vou orar. Não, Jesus deixou o exemplo claríssimo. Lá em João capítulo 13, Jesus diz assim, porque eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Então, Jesus estava se referindo ali naquele momento em relação à Santa Ceia, mas se aplica também para o batismo, se aplica também para o estudo da Bíblia, e se aplica também para a vida de oração. Jesus orava, porque como homem ele precisava de orar, e muito mais você e eu também precisamos orar também, né?
Jesus tinha uma vida de oração e Jesus orou para escolher os 12 discípulos, né? Jesus orou para curar pessoas, Jesus orou para tomar decisões, Jesus orou quando estava no Getsemane enfrentando momentos difíceis antes da sua morte. Nós devemos orar como Daniel orava e como Cristo também orava, né? Como devemos orar? Opa, essa pergunta é importantíssima. Talvez você está dizendo assim, pastor Alexandre, olha, você tem razão, né? Estou convencido, eu preciso orar, preciso buscar o meu Deus, mas como eu devo fazer isso? Daniel nos ensina. Eu fiz a pesquisa, separei aqui para você, ó, Daniel capítulo 2, verso 19, diz assim, Daniel, como é que ele fez? Bendisse o Deus do céu. Um erro clássico na oração é quando você vai orar só para pedir, e quando você faz uma oração repetitiva. Até parece que você está rezando. Claro, obviamente eu falo com todo respeito com quem reza, né? Com todo respeito, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos se comunicar com Deus sem precisar ficar repetindo as mesmas coisas. Em parte alguma da Bíblia diz que você tem que ficar repetindo uma oração, né? Repetindo, não. Espontaneamente, de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, você abre o seu coração, se é para agradecer, agradecer, né? Se é para clamar, mas Daniel, perceba que ele gastava tempo glorificando o nome de Deus. Esse mundo, o nosso país, onde você mora, onde eu moro, estamos cometendo uma gafe, um erro clássico. Claro, nós muitas vezes só pensamos em nós. Quem ora, muitas vezes, ora pensando em si mesmo, né? Tem o seu valor no devido momento, no devido tempo, mas Deus tem que ser glorificado. Eu lembro que quando eu orava, eu dizia assim, Senhor, realiza os meus sonhos, né? Há muito tempo atrás. Depois eu aprendi que eu tenho que dizer assim, Senhor, me ajude a realizar os teus sonhos para mim, né? Qual é a vontade de Deus para mim? Então, amigos, gaste tempo glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, apresente os motivos por que você quer louvar a Deus, se é pela natureza, pelo céu azul, pelos animais, pelos pássaros que cantam, se é pelo pão de cada dia, se foi pela boa noite de sono, pela sua família, pelo recurso que você tem para poder pagar suas contas e comprar o alimento, enfim, existem milhares de motivos para glorificar e bendizer o nome de Deus. E Daniel sabia muito bem disso, verso 19 deixa claro que Daniel glorificava o nome do Senhor. Daniel capítulo 9, o verso 4 e também o verso 5, Daniel nos ensina o que mais devemos introduzir na oração. Diz o seguinte, orei ao Senhor meu Deus, e o que ele fez? Me ajuda aí. Confessei e disse, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui nós aprendemos duas coisas. Além de glorificar o nome de Deus e exaltar o nosso Senhor, precisamos confessar o pecado. E é difícil, viu? Eu lembro uma vez, eu morava em São Luís, né? Um colega meu foi beneficiado lá com alguma coisa, né? Eu não me lembro direito o que era. E sabe o que eu senti no meu coração? Eu senti inveja dele, verdade. E quando eu percebi que eu estava sentindo inveja do colega, né, porque foi beneficiado com uma coisa, eu caí de joelhos e confessei o pecado para Deus. Eu falei, meu Deus, tira isso de mim. Né? Confessei o pecado. Né? E a segunda coisa que nós aprendemos aí no capítulo 9, além de confessar o pecado, é reconhecer que nós somos pecadores. Olha o que Daniel disse aí, olha o que ele escreveu. E cometido, temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O que significa? Isso significa que é reconhecimento. Bora, amigos, glorificar o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor, confessar os pecados, certo? E reconhecer que somos pecadores. Mas eu quero dar uma dica aqui. Cuidado para você não confessar os pecados em atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Daí Deus pergunta assim para você, mas quais? Né? Então é importante você dizer para Deus quais são os pecados que você está confessando. Diga para Ele quais são os pecados que você está falando. Senhor, eu cometi tal pecado, é assim, senti isso. É inveja, é uma imoralidade sexual, é uma mentira. Você falou mal de alguém, sentiu inveja, é um incrédulo, né? Seja qual for o pecado. Você tem ódio de alguém, raiva de alguém, fala mal de alguém.
Eu não sei o que pode ser que está passando no seu coração e na sua cabeça agora. Mas eu sei parte da minha vida, porque quem sabe totalmente da minha vida é só Deus. Mas aquilo que eu consigo enxergar, eu preciso falar, confessar para Deus. Né? Se eu fui intemperante, se eu fui incrédulo, se eu fui infiel, se eu fui imoral, seja o que for, Deus está chamando o povo, está chamando você, está nos chamando para louvar o nome dEle. Não porque Ele precisa disso, mas porque nós precisamos glorificar o Senhor, confessar os pecados e reconhecer que nós somos pecadores. E Daniel dá uma aula de como nós devemos fazer oração. Mas o que nós devemos pedir na oração? Pode pedir? Claro. Né? A Bíblia fala que nós podemos pedir ao nosso Pai Celestial. Jesus nos orientou isso. Na Bíblia, em várias partes da Bíblia, apresenta Jesus estimulando a pedir ao Senhor, porque afinal de contas Ele é Pai, né? E pai gosta de ajudar os filhos. Eu lembro, eu morava em uma casa que o filtro ficava muito longe, né? Olha, eu estou falando de uma coisa básica, de uma coisa muito simples. O que tem no filtro? Aquele filtro de barro, sabe? Água pura e bem filtrada. Sabe aquela água, temperatura gostosa, temperatura ambiente? Né? E a minha filha era muito pequena ainda na época. Eu lembro que ela disse assim: pai, por favor, pega água para mim. Imagina, ela estava pedindo uma coisa tão simples, né? Eu fui lá, enchi o copo para ela, entreguei para minha filha um copo com água. Né? E eu que sou pecador, sei dar boas coisas para minha filha. Imagine o nosso Pai Celestial em relação a você e a mim, não é verdade? O que nós devemos pedir para o Senhor? Daniel, capítulo 9, verso 19, diz o seguinte: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, o Senhor, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então nós devemos pedir perdão dos nossos pecados também. Devemos louvar o nome de Deus, confessar os pecados, reconhecer o pecado e reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. E ao mesmo tempo que você estiver pedindo perdão, você também pode orar por outras pessoas. Daniel, aqui no capítulo 9, não está orando só por ele. Daniel está orando também pelo seu povo que estava cativo na Babilônia. Lembra que no último estudo nós vimos que o profeta Jeremias deixou claro que o cativeiro seria de 70 anos? Exatamente. Aqui no capítulo 9, Daniel já não era mais aquele garotinho. Daniel já era um homem, já idoso, e Daniel estava esperando ver o cumprimento da promessa de Deus de voltar para Jerusalém. Então ele intercede por ele, mas principalmente pelo povo. Então, se você quer interceder pela sua esposa, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pelos teus pais, pelo teu vizinho, né? Eu moro aqui na FAAMA. É um lugar fantástico, a Faculdade Adventista da Amazônia, e eu oro aqui pelos meus vizinhos, eu oro aqui pela administração da escola, né? Eu sou pastor e cuido de 84 alunos residentes aqui da FAAMA. Eu oro por eles, né? Todos os dias oro por eles, oro pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, parentes que eu tenho espalhados aí pelo Brasil. Então, eu aprendi com quem? Aprendi com Daniel. E Daniel aprendeu com quem? Aprendeu com Cristo, né? Então, vamos louvar o nome de Deus, vamos confessar os pecados, vamos reconhecer que somos pecadores. O remédio só faz efeito na vida daquele que reconhece que está doente. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados e devemos também interceder pelos outros, aquelas pessoas ao nosso redor. Eu sei de um vizinho aqui que os pais estão doentes, então a gente tem orado pelos pais desse meu vizinho e nós devemos seguir o exemplo de Daniel. 5. Qual é um dos benefícios da oração? Até isso Daniel explica. Olha que profeta fantástico, né? Essa série, são 19 lições. Eu fiz com muito carinho, estudei a respeito desse livro, estudo desde os meus 16 anos, estudo o livro do profeta Daniel e descobri coisas fantásticas que eu quero dividir com vocês, que vocês não vão encontrar na internet. Vocês vão perceber. Então, vem estudar comigo. Qual é um dos benefícios da oração? Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel, capítulo 10, verso 12, diz o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste ao coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram o quê? Você está vendo aí? Está acompanhando? Está anotando na tua Bíblia? Foram ouvidas as tuas palavras,
e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, qual é o benefício da oração? O benefício da oração é que você corre o risco de ser ouvido, né? Daniel orava ao Senhor e Deus ouviu a oração de Daniel, né? O texto bíblico diz que desde o primeiro dia em que ele aplicou o coração a compreender e a humilhar-te, né, perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Aqui, nesse momento, Daniel estava orando já 3 semanas. 3 vezes 7, 21, né? 21 dias de jejum, de oração, né? E o anjo aparece para Daniel dizendo assim, Daniel, olha, não temas, não se preocupe, Daniel, porque desde o primeiro dia que você começou a orar, se humilhar diante de Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então, se você arriscar fazer a oração, Deus vai ter o prazer de ouvir as suas palavras, de ouvir a sua adoração, o seu clamor, né? E por causa das palavras de Daniel e por causa das suas palavras, você que me escuta bem, se você orar a Deus por causa da sua oração, por causa das suas palavras e por amor do próprio Deus, ele vai te ouvir. E ele vai mandar um anjo para responder a sua oração, como fez com Daniel, né? Daniel era amigo de Deus e você e eu somos chamados a sermos amigos de Deus também. Portanto, amigos, vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor. Ele é a saída, Ele é a solução. Não deixe Deus na prateleira, não deixa Deus de lado no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, na sua vida particular, na sua vida espiritual. Vamos introduzir Deus em nossa vida por meio do estudo da Bíblia, como vimos na primeira lição, né, de Daniel. Você pode encontrar aqui no nosso canal. E no estudo de hoje você viu a ênfase. Vamos buscar o Senhor através da oração. Não porque é uma opção, mas porque é a nossa mais profunda necessidade. Deus tem ouvido as minhas orações e eu me sinto muito feliz com isso. De verdade. Deus ouve a oração rápida, às vezes é devagar, às vezes não é no seu tempo, às vezes Deus ele tem um plano melhor para você. Ele conhece o presente, conhece o passado e conhece o futuro. Portanto, confie no Senhor. De verdade. Confie no nosso Deus. Ele vai te tratar bem e não vai te decepcionar. Como Daniel era visto por Deus? Daniel capítulo 10, verso 19, diz o seguinte: não temas. O anjo falando para Daniel: homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Como é que Daniel era visto por Deus? Homem muito amado. Homem muito amado. Você quer ser uma mulher muito amada? Quer ser um jovem muito amado? Uma mulher amada por Deus, um jovem amado por Deus, um idoso amado por Deus, uma criança amada por Deus? Eu quero ser um homem muito amado por Deus. Perceba que Daniel fazia algo muito simples. Ele lia a Bíblia, refletia na palavra de Deus e Daniel orava. Pelo menos 3 vezes por dia, se humilhava diante de Deus, ele louvava o nome do Senhor, confessava os pecados, ele intercedia pelos seus semelhantes, ele buscava o perdão de Deus e assim ele foi criando uma intimidade com Deus que nós devemos ter nos dias de hoje também. Então não fique de fora disso. Você acha que é por acaso que você está assistindo esse vídeo? Não. Você está assistindo esse vídeo porque você e eu estamos sentindo a necessidade de Deus em nossa vida. Então, tome uma decisão comigo. Qual é a decisão que precisamos tomar? Vamos juntos. Desejo desenvolver uma vida de oração igual a de quem? A de Daniel. Jesus quer dizer para você assim: a sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui e abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai
desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Ó Senhor, olha essas mãos. Olha as mãos onde quer que eles estejam na casa deles e aceita, Senhor, essa entrega. Enquanto eles não deixam passar a oportunidade, toca essas mãos, Senhor, que aí se levantam para o Senhor nesse momento. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Eu queria nesse momento fazer uma oração com você. Eu sei que você refletiu na palavra de Deus, ouviu essa música que Cristo está te chamando. Não deixe Ele te esperando não, viu? Corra para os braços do Senhor nesse exato momento. Nosso Pai Celestial, obrigado pelo privilégio do estudo da sua palavra. Que o seu nome seja exaltado e, acima de tudo, que o ser humano seja também salvo para a glória do teu nome. Nos dê uma boa noite, que sejamos abençoados. E faltam ainda, Senhor, mais 17 temas do livro de Daniel. Que o Senhor nos conduza no estudo sério da sua palavra e que estejamos prontos para o breve retorno de Jesus. Abençoe cada um desses ouvintes, desses espectadores, em nome de Jesus, amém.